Agricultores paulistas estão conseguindo bons resultados com uma técnica de cultivo ainda pouco conhecida. Eles plantam hortaliças na areia. Quando andar por esses campos, pise suavemente. Você estará caminhando sobre meus sonhos. Os sonhos são da família Furlan, o Newton, a Patrícia e os 2 filhos. Este daí é o caçula Pedro. Esse sítio aqui era do meu avô, veio a herança pro meu pai, era cana de açúcar. E esse pedaço de chão é tudo pra gente. A área de 10 hectares fica em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Não à toa, o sítio recebeu o nome de Jatobá. Olha, o Newton contou pra gente que a propriedade tem esse nome porque o pai dele, quando tinha 5 anos de idade, encontrou aqui uma muda de jatobá. Bem, 85 anos depois, olha só a árvore que se formou. Ele achou esse pezinho e aí ele começou a cuidar. Ele carpia, fazia cerca. Desde que eu me conheço por gente, meu pai conta a história desse jatobá. Ao longo dos anos, o jatobá foi testemunha das mudanças por aqui. Essas aqui já estão quase prontas. Não, amanhã vai tudo embora. Em 2005, o Newton, que é zootecnista, deixou o trabalho em granjas de porcos e aves para tocar o sítio do pai. Por que você resolveu apostar no cultivo de hortaliças? Primeiro, tamanho da propriedade. Segundo, dinheiro. É muito menor investimento inicial, que na época eu não tinha, você fazer uma estrutura de estufa, do que um animal. E também pela localização geográfica que se encontra a minha propriedade. Eu rodo 25 km para mim chegar no meu cliente mais longe, isso ajuda muito. Toda a produção é protegida por estufas. Só a chuva que choveu nesses últimos 3 dias, se eu tivesse mudinha nova, já teria perdido todas. O sistema de cultivo é por hidroponia, uma técnica que não utiliza o solo. As raízes recebem os nutrientes pela água, como explica o agrônomo Antônio Blisca Júnior. A hidroponia ela é uma garantia de produção em termos de constância, em termos de qualidade, porque você tem um controle de todos os fatores de produção. Olha, o mais comum no sistema hidropônico é o cultivo das plantas dentro de canos de PVC. É por essas canaletas que passa água misturada com tudo que a planta precisa para se desenvolver, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, entre outros nutrientes. As bancadas ficam no pequeno declive. A solução nutritiva é bombeada e a gravidade irriga todas as plantas. No final, a água volta para um tanque e lá são repostos nutrientes e o processo recomeça. As bombas são acionadas de 15 em 15 minutos. O perigo na hidroponia convencional é acabar a energia. Nesse sistema, a vigilância tem de ser constante. Se ficar 2 horas sem a bomba ligar com o sol quente, você perde praticamente a produção inteira. Para superar essa dificuldade, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e da Escola de Agricultura da USP trouxeram para o Brasil, na década de 90, a técnica de cultivo que substitui os canos de PVC por canteiros com areia. Funciona como um substrato, uma base para a planta. Ela não tem os micro-organismos da terra e nem se decompõe. Além disso, o sistema não exige a circulação constante de água. Aqui eu tenho uma menor dependência de energia elétrica, mas não é só isso. Por quê? A hidroponia convencional, se faltar alguma coisa naquele momento, a planta vai acusar imediatamente alguma deficiência nutricional. E aqui o substrato ele consegue ter uma reserva de nutrientes. Se faltou algum nutriente, na solução nutritiva ainda tem alguma coisa no substrato. No sítio do Newton, acompanhamos passo a passo da montagem desse modelo de canteiro. Por cima da bancada de madeira, ele usa uma telha leve. Em seguida, um plástico para reforçar a impermeabilização e brita para fazer a drenagem. Ela fica somente na altura da onda da telha. Depois ele cobre a estrutura com uma tela que ajuda a segurar a areia.
O Newton usa uma areia grossa junto com palha de arroz carbonizada, que deixa o material mais poroso, úmido e faz com que as raízes respirem melhor. O agricultor vê ainda uma outra vantagem. A palha de arroz carbonizada serve para não pesar tanto o canteiro de areia. Você poderia pôr só areia, Mas ia ficar muito pesado. Muito pesado. Ele coloca 7 centímetros de palha de arroz e por cima 3 centímetros de areia. É onde são plantadas as mudas. Um detalhe, com o manejo o canteiro vai perdendo areia. De vez em quando ela precisa ser reposta. A solução com água e nutrientes chega pelas mangueiras de gotejamento. Como na hidroponia convencional, a água volta até o reservatório e o sistema recomeça. A diferença é que na areia a irrigação é ligada somente uma ou no máximo 2 vezes ao dia. Ela aguenta pelo menos 48 horas com uma eventual pane na rede elétrica. A instalação de canteiro nesse modelo pode sair até 50% mais cara do que a hidroponia com os canos de PVC. O agricultor que opta pelo sistema de areia, na hora da colheita vai ter um trabalhinho a mais, que é esse daqui que o Vinícius está fazendo. Olha só, tem que lavar a raiz porque ela fica cheia de areia. Precisa fazer desse jeito, pois fica muita areia acumulada na raiz. Para não pesar tanto o saquinho, para não mandar sujo, a gente lava. Se fosse no sistema convencional, era só colocar a planta diretamente no saquinho. Hoje no Brasil, cerca de 500 agricultores trabalham no sistema com areia, a maioria em São Paulo. Neste outro sítio, em Itatiba, a experiência com hidroponia já tem pelo menos 10 anos. Flávia é veterinária, Marcelo, agrônomo. Os dois cursaram a mesma universidade, mas só foram se encontrar do outro lado do mundo durante um estágio em Israel. Em Israel a gente presenciou muito esse sistema hidropônico. Voltando para cá a gente casou. Eu ainda fazia especialização em homeopatia veterinária, mas eu fui me encantando com hidroponia. Eu gosto muito da parte de nutrição. E aqui eu me envolvi justamente com isso, com nutrição de plantas. São 1.000 metros quadrados de estufas de hidroponia, metade no modelo com areia. Eu acho muito mais fácil produzir na areia. Parece que a planta está num conforto térmico. O controle de temperatura é outra qualidade da hidroponia na areia. Nos tubos de PVC, se a água chegar a perto de 30 graus, a planta não absorve bem os nutrientes. Já a areia impede esse aquecimento. Tem culturas muito mais exigentes no verão, que é o caso do coentro, o caso da rúcula, o caso do espinafre verdadeiro. A alface a gente já pegou o manejo correto e não enfrenta problemas mesmo no verão. O sítio da Flávia e do Marcelo produz 50.000 maços de hortaliças por mês e emprega 7 pessoas. O trabalho em bancadas com mais de 1 metro de altura facilita o manejo. Dona Roseli veio do Paraná e está aqui há 20 anos. Eu trabalhava na parte da terra, era canteiro no chão. Essa altura que a gente trabalha aqui, o modo de molhar, facilitou muito. Para o seu José, que até no começo da pandemia trabalhava de pedreiro, é tudo novidade. Nem imaginava como era feita a hortaliça, né? Só que ela é meio sensível, né? Não pode coisa muito bruta com ela não, né? É verdade, as hortaliças são realmente muito sensíveis. A Flávia e o Marcelo tiveram problemas com fungos, aprenderam com os tropeços e hoje dão até curso para iniciantes em hidroponia. Eu gosto do que eu faço e faço com amor. É bem legal você poder estar em contato com a natureza, produzir alimento para a população. Eu me sinto realizado. No sítio da família Furlan, os anos de dedicação às hortaliças já permitiram que o Newton tirasse do papel uma outra paixão: os cavalos. Com as estufas que possibilitou. Porque não é um hobby barato. Ah, mas você economiza em terapia, você economiza em remédio, você economiza no... Isso aí desestressa e a gente relaxa. A gente esquece toda a loucura da vida da gente.